Bom dia a todos. Nessa apresentação, eu vou falar brevemente sobre o tratamento biológico de efluentes da Estação de Tratamento de Esgoto da cidade de Jundiaí, em São Paulo. Introdução. O tratamento biológico é uma das alternativas mais econômicas e eficientes para a degradação da matéria orgânica de efluentes biodegradáveis. Nesse processo, ocorre a ação de agentes biológicos como bactérias, protozoários e algas. Essa degradação pode ocorrer por meio do tratamento biológico aeróbio e anaeróbio. Tratamento biológico aeróbio. No tratamento biológico aeróbio, os micro-organismos degradam as substâncias orgânicas, que são assimiladas como alimento e fonte de energia, mediante processos oxidativos, diferenciando-se assim do tratamento anaeróbio, que utiliza bactérias que não necessitam de oxigênio para sua respiração. Também nesse processo, o efluente precisa ser submetido a temperaturas específicas, estar com o pH e oxigênio dissolvido, OD, controlado, além de obedecer à relação da massa com os nutrientes de demanda biológica de oxigênio, DBO, que variam com a biota formada em cada estação. As bactérias responsáveis por esse processo de eliminação da matéria orgânica são, em sua maioria, heterotróficas aeróbias e facultativas. Elas promovem a remoção da matéria orgânica com mais eficiência. Os sistemas aeróbios mais comuns são lagoas aeradas, filtros biológicos e os sistemas de lodos ativados, que propiciam a melhor eficiência em remoção de cargas. As principais vantagens desse tratamento são maior rendimento, pois alcançam maiores taxas de remoção da matéria orgânica. Os sistemas de lodo ativados com aeração prolongada, por exemplo, atingem 98% de eficiência na remoção de DBOs, riscos reduzidos de emissões de odor e maior capacidade de absorver substâncias mais difíceis de serem degradadas. A principal desvantagem desse tratamento é a necessidade de área extensa para implantação. Tratamento biológico anaeróbio. O processo anaeróbio converte parte da matéria orgânica em gás carbônico e metano. Por isso, é recomendada a existência de queimadores de gases, já que esse tipo de gás contribui 21 vezes mais que o gás carbônico para poluir a camada de ozônio. Dependendo do tipo de efluente a ser tratado, há risco de emissão de odores nesses sistemas. Sendo assim, esse risco pode variar dependendo do efluente a ser tratado, do controle operacional do sistema e características dos equipamentos utilizados. Entre os sistemas de tratamento anaeróbio, existem as lagoas anaeróbias, os tanques sépticos, os anaeróbios, os reatores de alta taxa e os capazes de receber maiores quantidades de carga orgânica por unidade volumétrica, como os reatores UASB ou RAFAS. As principais vantagens desse tratamento são mecanização reduzida e baixo consumo energético. Dessa forma, não é preciso fazer a injeção de ar no sistema, há uma geração menor da taxa de lodo residual e, em geral, é necessária menor área para sua instalação. Outra vantagem é que trata efluentes com altas concentrações de substâncias orgânicas. As desvantagens desse tratamento são necessidade de temperatura relativamente alta, preferencialmente entre 30 e 35 graus, para uma boa operação. Isso porque os efluentes diluídos podem não produzir metano suficiente para o aquecimento, representando uma limitação no processo. Outra desvantagem é a lenta taxa de crescimento das bactérias produtoras de metano. Por esse motivo, longos períodos são necessários para o início do processo, limitando os ajustes de acordo com a mudança na carga do efluente, temperatura e outras condições do ambiente. A estação de tratamento. Jundiaí é um município brasileiro localizado no interior de São Paulo, mais especificamente a 57 quilômetros de distância, que possui uma área de 431,2 km² e uma população estimada em 423 mil habitantes. O tipo de tratamento da estação de esgoto de Jundiaí é o biológico aeróbio,
onde a principal peça do sistema são as lagoas de aeração com difusores flutuantes de membrana. Trata-se de um sistema moderno e robusto que não emite aerossóis, como ocorre nos sistemas onde a aeração é feita por grandes misturadores. Só ressaltando que essa ET foi a primeira no Brasil a usar ar difuso em lagoas, com difusores flutuantes de membrana. A estação de tratamento de Jundiaí recebe efluentes industriais, domésticos gerados do município e região, além dos efluentes provenientes de empresas especializadas. Nesse sistema podem ser tratados efluentes industriais, tipo água de lavagem proveniente de chão de fábrica, de contêineres através do processo de vaporização, de equipamentos para produtos de higiene pessoal, de tanques de preparação de produtos saneantes e domes sanitários, de equipamentos utilizados para a fabricação de medicamentos para uso animal, de máquinas e equipamentos do processo de produção de bebidas e alimentos, de máquinas e equipamentos do processo de produção de cosméticos, de máquinas e equipamentos do processo de produção de produtos de limpeza, proveniente do processo de fabricação de embalagens e de máquinas e equipamentos do processo de produção de fármacos. Água residuária, proveniente do tingimento de algodão com pigmentos orgânicos e gerada no processo de fabricação de resinas. Efluente, gerado no tanque de absorção de material particulado no setor de lixamento de madeira, gerado na lavagem de tanques GLP, gerado nos laboratórios de empresas, corantes, gerado na locação de banheiros químicos, gerado na limpeza e descontaminação de equipamentos, pós-tratamento físico-químico, lodo líquido proveniente de ET biológica, inclusive sanitária, chorume de aterros, classe 2, gerado pela decomposição de matéria orgânica. Tipos de efluentes domésticos: caixa de gordura, com contribuição exclusiva de restaurante e industrial. Fossa séptica, com contribuição exclusiva de sanitários armazenados em sumidouros ou fossas. Efluente sanitário, com contribuição exclusiva de sanitários armazenados em tanques de acúmulo. O tratamento começa quando os efluentes chegam via caminhão-tanque. A carga passa por uma avaliação de cor, odor e pH, a fim de verificar suas características. Após a avaliação dos resultados e preenchimento do checklist operacional, os efluentes serão liberados. Em seguida, eles passam por um longo processo até serem descartados na natureza e o lodo ser aproveitado na compostagem. Etapas do tratamento. Etapa 1. Gradeamento. Para remover o lixo, existem grades que removem os sólidos, como plásticos e panos. É importante que os sólidos sejam retirados nessa fase para proteger as demais etapas de tratamento, as bombas e tubulações. Etapa 2, elevatória, ou poço de elevatória, ou poço de recalque. É um tanque com bombas e válvulas que elevam o esgoto até o tratamento. Os volumes são medidos na saída da elevatória. Etapa 3, desarenador. Retira a areia trazida com o esgoto por decantação. Para entender melhor, a caixa de areia retém os sólidos menores, que passam pelo gradeamento. A caixa tem velocidade baixa de fluxo, o que permite a deposição de areia e outras partículas no fundo, que é constantemente raspado e limpo. Os resíduos retirados são enviados para aterro sanitário licenciado, pois não conseguem ser reaproveitados em qualquer outro processo. Etapa 4. Areação. O tratamento biológico é um processo natural, onde bactérias degradam a matéria orgânica existente no esgoto. As bactérias se aglutinam em flocos biológicos que necessitam de muito oxigênio e de agitação para ficarem suspensos na água. O oxigênio e a agitação são fornecidos por milhares de chuveiros que ficam no fundo das lagoas e sopram minúsculas bolhas de ar. É considerado a etapa mais delicada, pois variações na biota podem afetar a eficiência na digestão do esgoto.
O tempo de detenção médio nessa etapa é de 3 dias. Etapa 5, decantação. Estas lagoas não têm agitação e, com isto, os flocos biológicos sedimentam, formando o lodo de esgoto. O esgoto tratado, sem os flocos biológicos e sem a maior parte da poluição com que chegou a ET, pode ser lançado no rio Jundiaí, sem causar danos ao meio ambiente. Aqui o tempo de detenção é de cerca de 1 dia. Etapa 6, lodo. O lodo de esgoto depositado no fundo das lagoas de decantação é dragado e desidratado por centrifugação. Essa operação evita que o excesso de lodo nas lagoas de decantação seja carregado junto com a água tratada. Nessa etapa, é acrescentado um polímero ao lodo para que os flocos fiquem maiores e mais firmes, facilitando assim a separação do líquido por meio de grandes centrífugas. Após passar por essas centrífugas, o lodo fica no estado pastoso, com cerca de 20% de sólidos. Etapa 7, compostagem. O lodo de esgoto desidratado é misturado a diversos materiais orgânicos para ser tratado através de compostagem termofílica, resultando em fertilizante. Portanto, sua destinação à agricultura é muito desejável do ponto de vista agronômico e também ambiental. Por isso, foi criado o sistema de compostagem. Para finalizar, a estação de tratamento de esgoto de Jundiaí tem capacidade de tratamento de 1.530 litros por segundo, sendo 2.520 litros por segundo no pico, capacidade de tratamento em carga orgânica de até 90 toneladas de DBO por dia, equivalente a 1,7 milhões de habitantes, vazão média atual de 1.100 litros por segundo, eficiência atual de 95% em remoção de carga orgânica, energia consumida de 1.800 megawatts-hora mês e o lodo dragado enviado para a compostagem após dragagem de 4.500 toneladas mês. A Companhia de Saneamento de Jundiaí é a concessionária responsável pelo tratamento dos esgotos da cidade, operando desde 1998 com responsabilidade socioambiental em todas as suas atividades. Obrigada pela atenção.